A sala era ampla e o ar dentro dela apertado. Não há janela nem caminho para o ar entrar nas profundezas deste lugar, de modo que pessoas comuns abaixo do rank C sofreriam asfixia. A sala estava iluminada por um cristal mágico pendurado nas paredes. Sem este cristal mágico, todo o lugar estaria escuro. O grupo de Souta estava parado em frente ao batente da porta. A porta, que era feita de materiais raros, estava no chão ao lado deles. Parece que as pessoas dentro da sala abriram com força. O lugar inteiro não desabou mesmo depois que potências Rank S lutaram neste lugar. Parece que Souta estava dentro de uma masmorra de alto nível em Imperium. A masmorra em Imperium era durável, pois podia lidar com o poder de monstros poderosos. Apenas olhou para trás quando ele subjugou a aranha de Jade Branca na Floresta da Luz Eterna. A aranha de Jade Branca era um monstro de terceira evolução, mas a sala em que ela residia nem mesmo desabou. Foi encantada por runas e soou a voz de Saia. Runas? Souta olhou para as paredes e chão. As paredes e o chão eram de cor cinza e só tinha rachaduras na superfície. Sim, você sabe sobre runas, certo? Disse Saia. Sim, eu aprendi sua história e uso no instituto. Souta acenou com a cabeça. As runas eram semelhantes a círculos mágicos, pois continham poderes misteriosos. A única diferença era que as runas não podiam ser impressas dentro da consciência interna de uma pessoa. Mas pode ser impresso fora do corpo de uma pessoa. No jogo, a classe dessas pessoas era chamada de guerreiros rúnicos ou cavaleiros rúnicos. Runas também eram um encantamento. As runas eram impressas em talismãs de transmissão que faziam as pessoas se comunicarem de diferentes lugares. Tem muitos usos e o fortalecimento de um objeto era um deles. Eu só conheço o básico das runas, pois não tenho tempo para estudá-las. No instituto, aprendi a formar um círculo mágico e já dava para tomar a maior parte do meu tempo. Então, desde que chegamos ao submundo, eu foco minha atenção na sua habilidade do tipo arquétipo. Souta disse a Saia. Na verdade, eu não esperava que você não fosse limitado pelas restrições da habilidade do tipo arquétipo, então quando eu descobri sobre isso, mudei ansiosamente seu regime de treinamento. Afinal, isso vai dar uma grande vantagem ao lutar contra alguém que não tem um arquétipo. Saia disse sem jeito. Souta estava prestes a responder a Saia quando um jovem do grupo oposto deu um passo à frente e liberou uma poderosa energia de uma potência de rank A e Boon. Isso é perigoso. Eu não sabia como eles mataram o grupo de Vincent facilmente. Vincent é uma pessoa no reino da aniquilação, mas ele nem mesmo durou muito contra essas pessoas. Gragas disse em um tom sério. Ele queria atacar, mas não o fez. A força do outro grupo excedeu sua imaginação e ele não tinha ideia de como eles conseguiram matar o grupo de Vincent em um curto espaço de tempo. Reino da exterminação. Amanda empalideceu e sentiu que a aura deste jovem era mais forte do que ela. O jovem olhou para os quatro e sorriu. Os superiores estão certos. Um monstro de terceira evolução está realmente aqui. Conversaremos mais tarde, depois de capturá-lo. Souta olhou para Gragas e disse, e não tenho escolha. Vamos lutar contra eles aqui. Parece que você é o alvo deles, disse Gragas. Bem, parece que eles estão relacionados às pessoas que estão ocupando a base secreta do clã das bruxas. Souta sorriu amargamente ao dar um passo à frente. Vou paralisá-los primeiro, assim como fiz com o grupo anterior, então preparem-se para atacar a qualquer momento. O jovem disse quando seu mana começou a se reunir em sua mão criando um vórtice de energia. Sou voz. Souta sorriu enquanto se aproximava lentamente do grupo oposto. Os inimigos consistiam em 3 rank S, 5 rank E e 4 rank B. Já fazia muito tempo que ele não lutava seriamente. Desde que chegou a este mundo superior, ele se manteve discreto e não fez nada. Sua última batalha foi contra sua cópia no Labirinto Vivo. Mas isso foi há alguns meses.
Ele era várias vezes mais forte em comparação com a época em que lutou contra sua cópia. O grupo oposto estreitou os olhos ao ver Souta caminhar em sua direção com um sorriso no rosto. O Pharaon lentamente vazou de seu corpo e trouxe forte pressão. Uma pressão natural trazida por um monstro de terceira evolução. Mas os 3 especialistas de Rank S não estavam nem um pouco preocupados. Um deles tinha o poder de matar um monstro de terceira evolução e seria um exagero se os 3 trabalhassem juntos. Em sua opinião, os 5 especialistas de Rank A ao lado deles eram suficientes para lidar com Souta. Como esperado de um monstro, uma criatura que não conhece o medo. O jovem disse enquanto os 4 especialistas de Rank A estavam ao lado dele. Foram eles que mataram o grupo de Vincent, que tinha 2 especialistas de Rank S. Então eles tiveram confiança para derrotar Souta. Gragas dobrou ligeiramente os joelhos e imediatamente se lançou para a frente como um foguete. Boom! Sua velocidade era grande, pois ele voou diretamente à frente de Souta e foi direto para os especialistas de Rank S e Boom. A batalha começou rapidamente quando um dos 3 especialistas de Rank S lutou com Gragas. Gragas foi cauteloso no início, mas quando percebeu que Souta queria esmagar diretamente o inimigo, ele não hesitou mais e correu em frente com todas as suas forças. Há uma coisa em sua mente em garantir a arma da alma para seu estudo. Bang! 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 Souta olhou para a batalha e suspirou interiormente. Ele não esperava que Gragas corresse para a frente. Ainda assim, esta sala era muito grande, a lacuna entre o teto e o chão era provavelmente de 25 metros. Havia dezenas de baús prateados ao lado e os tesouros da casa de leilões deviam estar dentro desses baús. Amanda, Yensha, preparem-se. Souta disse enquanto continuava a avançar. Ele silenciosamente ativou o fortalecimento muscular triplo, velocidade felina, impulso de agilidade, impulso de força, passo sombrio e aura do soberano da noite. O jovem no rank usou uma habilidade diretamente quando Souta estava a 10 metros dele. Feche os olhos e tampe os ouvidos. O jovem rugiu quando uma luz brilhante apareceu acima de sua cabeça. Então, ele estalou o dedo, fazendo com que um som penetrante na orelha ecoasse em toda a área. Rompedora de orelhas sangrentas. Luz cegante do rei. Rompedora de orelhas sangrentas era uma habilidade poderosa que poderia gerar ondas sonoras poderosas. Isso prejudicaria os sentidos da audição de qualquer criatura e poderia até gerar um poderoso ataque sonoro. O Luz cegante do rei era uma habilidade para bloquear a visão do oponente. Era uma habilidade auxiliar usada para suporte. O jovem usou essas 2 habilidades para roubar diretamente os sentidos de seu inimigo. O grupo de Vincent foi pego de surpresa por essas habilidades e os companheiros do jovem aproveitaram a oportunidade para feri-los gravemente. Esse cara está me impedindo de ouvir e ver coisas. Souta disse interiormente enquanto a carne cobria seus olhos e ouvidos. Ele estava familiarizado com essa habilidade. As pessoas que olhassem para a luz ofuscante sentiriam uma dor terrível em seus olhos e o mesmo com o som. As pessoas que ouvissem o som sentiriam uma dor extrema. Sua voz. Pensando que pegaram Souta, os outros 4 especialistas de rank liberaram suas poderosas habilidades. Que absurdo! Souta sorriu amplamente quando seu corpo inflou e uma grande quantidade do Pharaon jorrou de seu corpo. Pare o ataque rapidamente. Um dos especialistas da Rank S gritou, mas já era tarde demais. O corpo de Souta se transformou em um monstro de aparência selvagem de 3 metros de altura. Seu enorme corpo evitou rapidamente o ataque dos especialistas de Rank enquanto ativava várias habilidades ao mesmo tempo. Boom! Boom! Arquétipo de extremidade Vajra. Segunda forma, absorção de 1000 carvalhos. Souta abriu sua mão gigante que estava coberta por uma armadura negra. Um raio negro se formou em sua palma e se espalhou como uma teia de aranha.
O ataque restante dos especialistas Rankia pousou na teia de raios, criando ondas de choque poderosas. Então, Souta fechou a mão e as habilidades dos especialistas Rankia desapareceram. Sua voz. Amanda e Ensha não sabiam o que estava acontecendo enquanto usavam seus parasitas para proteger seus ouvidos e olhos. Eles apenas sentiram uma enorme quantidade de energia irromper na frente deles. Souta chegou na frente do jovem que lançou a habilidade. Se como. O jovem olhou para ele com medo nos olhos. Os dois especialistas de rank S moveram rapidamente seus corpos com uma velocidade inacreditável. Eles iam tentar salvar o jovem, mas como Souta poderia deixá-lo salvar o jovem? A boca de Souta estala amplamente revelando fileiras de dentes afiados como navalhas. Um vapor negro saiu de sua boca e o fez parecer assustador. O jovem queria se afastar, mas percebeu que seu corpo estava suprimido por um pesado campo gravitacional. Ele só podia ver a boca escancarada de Souta. Chom! Souta fechou a boca e a parte superior do corpo do jovem sumiu. O sangue escorreu pelo canto de sua boca enquanto a parte inferior do corpo do jovem caía. Tudo. A parte superior do corpo do jovem havia sumido. Em um instante, um ser no reino da exterminação morreu. Para Souta, matar um especialista de Rankia com a guarda baixa era simples. Ele estava em seu estado de liberação, então sua força geral era várias vezes maior do que sua forma normal. Ele era um monstro brutal nesta forma. Souta ergueu a cabeça ao sentir as flutuações de energia à sua frente. Os dois ranks S ou o que eles chamam de Reino da Aniquilação atacaram ele com uma aura assassina. Eles perceberam que Souta não era um monstro comum de terceira evolução com o qual eles poderiam lidar facilmente. Em vez disso, este era perigosamente poderoso do que outros monstros de terceira evolução que eles mataram no passado. Os dois especialistas de rank S eram uma mulher e um homem. A mulher tinha longos cabelos azuis e sobrancelhas azuis marcantes. Seus olhos estavam cheios de uma intenção assassina quando ela puxou a espada em sua cintura. Ela era a líder desse grupo que atacou a casa de leilões. E ela também era o reino da aniquilação mais poderosa neste grupo. O homem parecia ter quase 30 anos. Ele tinha cabelo loiro curto e bagunçado. Olhos afiados e nariz estranho junto com sua aura assassina que era mais forte do que a da mulher o tornam mais aterrorizante. É claro que ele havia matado um número de pessoas maior do que a mulher. Os dois chegaram pelos lados direito e esquerdo de Souta. Eles rapidamente balançaram suas armas com a intenção de feri-lo. Sua voz. Sua voz. Souta cuspiu a parte superior do corpo do jovem na direção deles. Uma enorme quantidade de sangue respingou ao redor quando o ataque dos dois especialistas de rank S pulverizou o corpo. Os olhos da mulher ficaram frios. Este monstro era brutal, então ele precisa morrer. Ela não se importava mais em capturá-lo vivo. Sua voz. Os 4 membros de Aranha atrás de Souta avançaram. Foram revestidos com o Feron e bloqueou o ataque dos dois especialistas de rank S. Bam! As ondas de choque foram varridas e os 4 especialistas de rank A restantes foram surpreendidos. Anteriormente, eles apenas pegaram o grupo de Vincent desprevenido, mas agora, eles seriam capazes de sentir a batalha de um verdadeiro reino da aniquilação. Bang! Bang! O chão tremeu fortemente e rachaduras se formaram na parede, chão e teto da sala enorme. Mesmo que fosse encantado por runas, ele ainda não conseguia lidar com o poder de um monstro de terceira evolução e vários especialistas de rank S. Amanda, Ensha, vou deixar o resto com vocês. Não se esqueça de proteger a arma da alma e o outro tesouro raro. Souta gritou, mas então seu corpo se chocou contra as paredes fazendo a poeira subir. Lutar contra 2 especialistas de rank S bem equipados ainda era demais para ele. Amanda e Ensha abriram os olhos ao ouvir suas palavras. Eles viram que ainda havia reinos da exterminação e reinos do desastre à sua frente.
Os reinos da aniquilação, que estavam acima de sua liga, estavam ocupados lutando contra Gragas e Solta. Uf! Amanda respirou fundo enquanto várias camadas de carne vermelha cobriam seu corpo inteiro. Tentáculos se contorcendo se projetavam em suas costas. Esta foi sua primeira vez lutando contra vários reinos da exterminação em toda a sua vida. Ela estava um pouco nervosa, mas seus olhos ainda estavam cheios de determinação. Ela sabia que seu caminho para a vingança não seria fácil. Yench olhou para as pessoas à sua frente com olhos frios. Já faz um tempo desde que seu senhor lhe deu uma ordem. Ela tinha que completá-la, não importa o que acontecesse. Ela lentamente abriu os braços amplamente e uma névoa de cor verde escoou de seus poros. Era uma toxina que poderia até paralisar pessoas que estavam acima de seu nível, mas levaria algum tempo antes de afetar seus oponentes. Então ela só precisava aguentar. Bem, ela tinha um parasita, então estava confiante de que poderia sobreviver. Ela só precisava evitar ataques que poderiam matá-la instantaneamente. Por outro lado, Solta estava tendo dificuldades para suportar o ataque dos dois especialistas de Rank S. Além de sua forma liberada, ele usou seus parasitas para fortalecer todo o seu corpo a um nível superior. Ele era forte, mas dois especialistas de Rank S ainda podiam suprimi-lo. O sangue jorrava de seu corpo enquanto os dois golpeavam suas armas afiadas repetidamente como um louco. Eles não lhe dariam a chance de atacar. Bang! 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 As ondas de choque de seus ataques estavam fazendo o solo tremer. As runas nas paredes, teto e piso emitiam uma luz fraca enquanto a poderosa energia as estava descascando. Apenas continue a atacá-lo. A liberação do orbe de monstro tem um limite de tempo para que possamos matar esse monstro mais tarde, contanto que não demos a ele uma chance de contra-atacar. A mulher gritou enquanto imbuía mais energia em sua espada. Então, seus ataques ficaram mais fortes e mais rápidos. O homem seguiu seu ritmo enquanto usava tudo o que tinha. Sua voz. Sua voz. Sua voz. Solta cerrou os dentes ao suportar os ataques. Ele não usou seu parasita para regenerar suas feridas, pois queria aumentar seus atributos gerais usando colheita de sangue. Colheita de sangue era uma peculiaridade que aumentava seus atributos em 5% toda vez que ele perdia 1% de HP. Bam! Bam! Depois de 1 minuto, Solta sorriu ao revelar seus dentes afiados como navalhas. Ok, isso é o suficiente para mim. Ele disse interiormente enquanto olhava para o painel de atributos. Ele perdeu 50% de seus pontos de HP e seus atributos aumentaram enormemente. Depois de muito tempo praticando seu controle sobre seu parasita, ele aprendeu como controlar seu poder regenerativo. Portanto, desta vez, se seus pontos de HP caírem para menos de 50%, o poder regenerativo de seu parasita ativará e manterá seus pontos de HP em 50%. Sentindo a força esmagadora em seu corpo, Solta cerrou os punhos e de repente deu um soco nos dois especialistas de Rank S. Boom! Os dois conseguiram evitar seu soco que continha uma quantidade ilimitada de ferro. Embora tenham evitado, eles ficaram chocados interiormente. Por que sentiu que esse monstro ficou mais forte? HMPH. Solta bateu os pés no chão e a escuridão o cobriu. No momento seguinte, centenas de tentáculos pretos encheram todo o lugar. Foi seguido por uma névoa negra e um campo gravitacional pesado. Restrição sombria. Nuvem negra de caça. Bolas gravitacionais. Centenas de tentáculos pretos estendidos em todas as direções. Os dois especialistas de Rank S estreitaram os olhos enquanto o campo gravitacional tentava transformá-los em pasta de carne. A névoa negra surgiu e os tentáculos pretos inundaram os dois especialistas de Rank S. Ele criou intensas flutuações de energia que produziram uma onda de energia dominante na atmosfera. Ele destruiu diretamente centenas de runas nas paredes, teto e chão. Boom!
1000 ataques cortantes. Ventos fortes sopraram em todas as direções. A origem do ataque veio de 2 especialistas que estavam sendo engolfados por tentáculos pretos se contorcendo. Os ventos cortantes cortaram centenas de tentáculos pretos em um instante. Até dispersou a névoa negra ao redor deles. Tudo foi cortado. E todo o lugar desabaria a qualquer momento. Boa. Souta ergueu a espada Vajra e camadas de carne negra cobriram a espada. A espada Vajra mudou sua aparência e tamanho para caber em seu corpo enorme. O tamanho normal de uma espada era muito pequeno para seu corpo de 3 metros de altura. Ele está dando tudo de si. Arquétipo de extremidade Vajra. Primeira forma de tribulação Mahayana. Ondas de relâmpagos pretos jorraram como um tsunami. O lugar inteiro não aguentou mais, pois finalmente desabou sob seu poder. Souta subestimou muito o poder destrutivo dessa habilidade. Os 2 especialistas tentaram escapar, mas o raio negro foi muito rápido. Ele engoliu tudo como uma inundação. Até mesmo as pessoas na superfície foram afetadas quando de repente viram raios pretos em todas as direções. O chão sob seus pés explodiu quando uma quantidade enorme de relâmpagos horríveis se espalhou. Bam! Bam! Souta não pretendia parar porque sabia que seus 2 oponentes ainda estavam vivos. Ele tinha uma maneira de saber se seu oponente morreu devido ao ataque ou não. É simples. Ele só precisava dar uma olhada em seu sistema para ver se havia recebido uma notificação do sistema. Posse. A energia em seu corpo cresceu exponencialmente depois de um tempo, sua aura aumentou dramaticamente mais uma vez. Ativar. Bênção do Deus da Caça. Sua forma de liberação iria passar, então ele tinha que terminar isso o mais rápido possível. Ele irá eliminar um deles. O melhor resultado foi que ele poderia eliminar os 2 especialistas antes que sua forma de liberação acabasse. Observar a presa. Souta escolheu o homem como sua presa. A habilidade observar a presa veio da ativação da bênção. Seu dano aumentará 100% para a presa que ele escolheu. Isso significa que seu dano para o homem será maior do que para a mulher, pois ele só poderia usá-lo em uma pessoa. Deixe-me lutar com você de verdade. Ele sorriu antes de atacar o homem enquanto o raio negro ainda estava solta destruindo tudo ao seu redor. O Rank S estava realmente em um nível diferente. Estava em um nível onde eles poderiam facilmente derrubar um monstro de 3ª evolução sozinhos. Souta estava mantendo seus pontos de HP em 50%. Seus ataques agora podem perfurar o campo de proteção de um Rank S. E sem isso, ele não seria capaz de causar danos a seus oponentes, mesmo se estivesse usando sua forma de liberação e o poder de saia. Bam! Arquétipo de extremidade Vajra. Segunda forma, carvalho do luar reverso. Souta abriu a outra palma da mão quando um vórtice de relâmpago negro se materializou e disparou os ataques dos especialistas de rank que ele absorveu antes. Bam! Bam! Golpe mutilador. A mulher foi na frente do homem e cortou com sua espada. O ataque de Souta foi dividido em 2 antes de explodir ao lado dela. Isso é honestamente bom. Me dá a percepção de que eu posso lutar contra um Rank S bem equipado com minha força atual. Souta sorriu amplamente enquanto cortava com a espada em sua mão. Lutar contra um Rank S ainda era arriscado. Se ele fosse um monstro comum de 3ª evolução, ele teria morrido no primeiro minuto antes de poder usar sua forma de liberação. Mesmo assim, sua forma de liberação apenas lhe daria força para se defender, então ele teve que depender de seus parasitas e equipamento para ser capaz de lidar com um Rank S legítimo. O monstro de Rank S no labirinto vivo não era nada comparado a essas pessoas. Sua forma normal já era forte como a de um especialista de Rank A. Foi realmente bom em comparação com outro monstro de 3ª evolução que era tão forte quanto um Rank B em sua forma normal. Mas então ele não está lutando contra um Rank S,
mais 2 especialistas no rank S. Esses 2 eram assustadoramente experientes em combate. Sua intuição e reflexos estavam acima da média. Eles não eram um rank S que ficaram em suas famílias até que alcançassem seu nível de poder atual. Eles obtiveram seu poder experimentando incontáveis batalhas no passado, então eles tinham uma rica experiência de luta. Sou voz. Sou voz. A mulher apareceu na frente dele e o homem apareceu ao lado dele. Ambos atacaram ao mesmo tempo. Souta bloqueou a espada da mulher usando a espada Vajra enquanto os 4 membros da aranha em suas costas aparavam a arma do homem. Clang. Clang. Acho que meu limite é 2 rank S. Seria demais para mim lutar contra 3 rank S, o Souta disse interiormente. No mínimo, ele não atingiu o nível máximo de sua terceira evolução, então ele provavelmente poderia lutar contra 3 ou 4 especialistas de rank S depois de atingir o nível máximo, que era o nível 60. E isso se suas artes de combate e feitiços não melhorassem. Boom! O chão desabou e os 3 caíram nos andares inferiores, mas a batalha não parou. Eles continuaram trocando golpes no ar. Bang! Bang! Souta abriu a palma da mão e inúmeras teias voaram em todas as direções. Ele preencheu toda a área, mas a primeira forma de seu arquétipo ainda estava aqui. O raio negro no céu estava agitando a superfície para ele e até abriu um caminho para ele sair. Teias. A mulher franziu a testa enquanto cortava todas as teias ao seu redor. A cada segundo ela mudava de posição enquanto um raio negro caía de cima como uma chuva. Ele tem a capacidade de ferir um reino da aniquilação que possui um campo de proteção. Este monstro ainda está em sua forma de liberação. O homem disse ao pousar ao lado da mulher. Alguns minutos se passaram desde que eles começaram a batalha, mas o monstro na frente deles ainda estava usando a liberação do orbe de monstro. Devíamos atrasá-lo. Este monstro não duraria muito de qualquer maneira e parece que este monstro está ansioso para terminar a batalha. A mulher disse enquanto circulava sua mana em seu corpo. Souta estalou o pescoço ao se aproximar dos 2. Sua sombra no chão se contorceu quando 7 figuras humanoides emergiram dela. Doppelganger. A quantidade de Feron que ele tinha era algo que eles não imaginariam que viesse de um monstro de terceira evolução. Ele estava absorvendo cuidadosamente a energia de um orbe de monstro de quinta evolução anteriormente, então ele se absteve de vagar pelo mundo. Ele só saiu pessoalmente porque havia desencadeado uma missão em cadeia. Se não fosse por essa missão em cadeia, Souta teria ficado em sua cafeteria para aumentar a capacidade de energia de seu orbe de monstro. Assim, o limite de tempo de sua forma liberada era maior do que quando ele lutou contra o ancestral do Grande Império Astley. Não podia ser comparado de forma alguma, já que sua capacidade de energia havia aumentado enormemente graças ao orbe do monstro de quinta evolução. Boom! As 7 sombras se lançaram em direção aos 2 especialistas de rank S junto com Souta. Era a vantagem de ter muitas habilidades. O único problema era que ele tinha que controlar várias habilidades ao mesmo tempo enquanto lutava, por isso Souta estava sempre treinando seu controle dentro da consciência interior de Saya. Bang! 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 Souta e as 7 sombras colidiram com os 2 especialistas causando ondas de choque poderosas que afetaram as outras batalhas que estavam acontecendo na casa de leilões. Amanda e Encha junto com seus oponentes foram os mais afetados por serem os mais próximos na área. Além disso, Gragas estava lutando contra outro rank S perto deles, então eles mal podiam se concentrar na batalha com medo de que as ondas de choque das outras batalhas os matassem. As 7 sombras correram em direção à mulher enquanto Souta lutava com o homem. Este monstro pode penetrar no meu campo de proteção? O homem cerrou os dentes enquanto cortava com a espada horizontalmente. Sou voz. Souta moveu seu corpo para evitá-lo e puxou um fio de teia. A teia estava conectada aos pedregulhos de rochas, então quando ele a puxou, os pedregulhos voaram em direção ao homem. On!
Usando a teia como meio, Solta imbuiu as pedras de sua energia e as abasteceu com o poder da gravidade. Bam! Bam! O homem cortou as pedras fazendo-as explodir, mas quando ele virou a cabeça para encarar Solta, ele encontrou várias lâminas de energia vermelhas na frente dele. Lua cruzada. O homem ficou pasmo e vários cortes apareceram em seu corpo. Ele cerrou os dentes, pois não conseguia acreditar que um mero monstro de terceira evolução pudesse lhe dar tanto trabalho. Por quanto tempo ele pode manter sua forma liberada? Ele olhou para frente apenas para ver Solta correndo para ele com uma aura assassina. Bang! Solta agarrou o rosto do homem e várias pontas estouraram em sua palma. As pontas feitas de seus parasitas mal podiam perfurar a carne dura do homem. Tão resistente. Ele ergueu a espada e a abaixou. Lua cruzada. Boom! Argue! Monstro de merda! O homem cerrou os dentes enquanto olhava para Solta pelas brechas de seu dedo. Ele não conseguia tirar a mão que estava em seu rosto. Parecia que este monstro estava tentando esmagar sua cabeça, mas ele sabia que era impossível. Este monstro não tinha força suficiente. Além disso, sua capacidade defensiva era alta. Lua cruzada. Boom! Solta jogou o homem nas paredes antes que ele apontasse a espada em sua direção. Uma grande quantidade de ferro se formou na ponta. Ele girou amplamente quando o raio negro caiu no céu. O raio negro se fundiu com a energia tornando-o mais poderoso. A primeira forma de seu arquétipo ainda estava ativa e poderia aumentar sua força usando o raio negro. Solta estava manipulando o raio negro para melhorar seu poder de ataque o tempo todo. E foi uma das razões pelas quais ele poderia danificar uma especialista acima de seu rank. Bestrou. Uma grande concentração de ferro entrou em erupção como um vulcão que estava tentando destruir tudo. Boom! Uma poderosa explosão subiu no céu enquanto destruía todo o lugar. Até mesmo a barreira ao redor da casa de leilões vibrou quando rachaduras se formaram em sua superfície. Solta estava prestes a perseguir o homem quando sentiu algo atrás dele. Camadas de carne vermelha cobriam os 4 membros da aranha em suas costas. Clang! Clang! A mulher balançou a espada e conseguiu cortar 2 dos 4 membros da aranha. Solta estreitou os olhos e moveu os dedos. As bolas pretas espalhadas foram atrás dele e ele concentrou o poder gravitacional em empurrar a mulher. Vá embora! A mulher olhou para Solta e quando ela estava prestes a lançar uma habilidade, Solta desapareceu como uma bolha. Sua voz. Cadê? Ela olhou ao redor apenas para encontrar as 7 sombras mais uma vez. Então, outra explosão ocorreu e foi preenchido com o ferro. Solta usou a bola sombria para se teletransportar e perseguir o homem. Afinal, esse homem era seu alvo. E a habilidade observar presa estava bloqueada neste homem. Então ele queria acabar com esse homem e trocar observar presa para a garota. Seu monstro de merda! Conheça o seu lugar! O homem gritou de raiva quando as chamas se formaram ao redor de sua arma. Seu corpo inteiro estava cheio de seu próprio sangue. Ele não escapou do Bestrou antes sem sofrer uma lesão grave. O Bestrou era muito poderoso e ele quase morreu por causa disso. Se ele não conseguisse ativar várias artes de combate defensivas, não teria sobrevivido. Solta não ligava para o homem. Ele apenas investiu contra ele com um largo sorriso no rosto. O campo de proteção está destruído, então. Arquétipo de extremidade Vajra. Quinta forma, fúria do deus do trovão. Arquétipo de extremidade Vajra. Quinta forma, fúria do deus do trovão. Um forte trovão ecoou no céu quando um raio negro cobriu o corpo enorme de Solta. Complementou sua força como uma figura gigantesca com 4 braços materializados em suas costas. Esta figura tinha 2 pares de olhos e chifres na lateral da cabeça. Tem um corpo semi-transparente feito de raio. Ele lentamente abriu os olhos e olhou para o homem.
A aura aterrorizante que possuía era algo que o homem nunca havia sentido antes. Como um deus. Afinal, o arquétipo era uma habilidade para aqueles que desejam ascender à divindade. Não era algo que um mortal pudesse aprender facilmente. Somente pessoas que quebraram 5 algemas têm o direito de aprender esse tipo de habilidade. Para monstros, era equivalente a um monstro de 5ª evolução. Embora seu arquétipo tenha um baixo poder devido ao seu nível de poder limitado, ainda foi o suficiente para ele ferir gravemente e talvez matar uma potência de rank S. Tanto potencial. Deixe-me quebrar você. Solta rugiu enquanto balançava sua espada e a figura de 20 metros atrás dele se transformou em uma torrente de energia que correu em direção ao homem. O homem queria recuar, mas descobriu que uma poderosa gravidade o empurrava para o ataque. Seu rosto ficou pálido quando ele percebeu que não poderia bloquear o ataque com seu poder atual. Ele morreria. Ele morreria com certeza. A torrente de energia engoliu seu corpo inteiro e a energia se transformou em um moedor que torceu tudo dentro dele. Não o... O homem rugiu enquanto seu corpo gradualmente se transformava em uma névoa de sangue. O sangue jorrou de seus 7 orifícios e seus órgãos internos foram esmagados. Seus 4 membros estavam torcidos enquanto o sangue jorrava dele. A mulher ficou confusa quando viu as 6 sombras desaparecerem deixando uma sombra. A última sombra de repente se virou e saiu. O que está acontecendo? Ela sussurrou para si mesma. Então, uma explosão repentina sacudiu profundamente enquanto a aura na atmosfera disparou a ponto de colocar pressão em seu corpo. Seus olhos se contraíram quando o sino em sua cintura se transformou em pó. Este sino foi um tesouro que ela usou para criar a barreira ao redor de toda a casa de leilões. Se virou pó, significa apenas uma coisa. Isto? Ela rapidamente olhou para cima e viu que a barreira estava quebrada. Um buraco enorme podia ser visto na barreira. Merda! O que aconteceu? Ela cerrou os dentes e tirou um frasco com uma única pílula dentro. Ela tirou a tampa e colocou a pílula dentro da boca. Esta pílula pode recuperar sua vida e mana. Ela ainda tinha 3 sobrando em sua bolsa, então ela achou que era o suficiente para lidar com um monstro. Já se passaram alguns minutos e eu preciso terminar antes que as autoridades desta cidade entrem na barreira por aquele buraco. Ela murmurou enquanto voava na direção onde seu companheiro estava lutando contra o monstro. Sua voz. Uf! Uf! Solto olhou para baixo ao ouvir o sistema alertar em sua mente dizendo que ele matou o homem. O ataque anterior foi muito poderoso e seu corpo não o aguentou. Embora ele possa usar a habilidade arquétipo agora, ele ainda precisa ser cauteloso se quiser usar a 5ª forma e acima do arquétipo de extremidade Vajra. Para usar a 5ª forma, Solta até cancelou algumas de suas habilidades ativas para que pudesse controlá-las. Ele olhou para sua mão que se transformou em ossos sem carne. Gradualmente, a carne cobriu os ossos e se transformou em uma mão nova. Isso dói. Ele cerrou os dentes enquanto abria e fechava a palma da mão. A 5ª forma teve uma reação poderosa em seu corpo, resultando na transformação de sua mão em ossos. Eu nem me atreveria a usá-lo sem um parasita. Ele murmurou enquanto virava a cabeça para o buraco na barreira. Você é apenas um monstro de 3ª evolução, então vai sobrecarregar seu corpo se você usar o arquétipo. No mínimo, você pode usar como um golpe mortal. Saia, disse a ele. Então, o restante. Solta virou a cabeça e estreitou os olhos. A mulher era mais forte do que o homem que ele acabou de matar, então a dificuldade em matá-la era alta. Bem, não era nada comparado a lutar contra eles ao mesmo tempo. Ele teve sorte de conseguir separar o homem e a mulher, e claramente eles o subestimaram. Isso permite que ele separasse os dois. Esta será uma batalha difícil. Sem dizer outra palavra, ele se lançou sobre a mulher. Ele sacudiu o dedo e a teia que estava presa ao cabo da espada Vajra foi puxada. A espada Vajra voou em direção à sua palma.
Ele envolveu o dedo em torno dela e camadas de carne cobriram a espada mais uma vez. Lua carmesim. HMPH. A mulher bufou enquanto apertava a espada com mais força. Então, ela o balançou e suas armas colidiram, causando uma poderosa onda de choque. Boom! Observar presa. Solta e a mulher trocaram golpes 1000 vezes. Cada segundo uma onda de choque explodia em todas as direções. As ondas de energia circundaram a área. Eles nem sabiam que as pessoas na superfície e em outros andares haviam morrido por causa da batalha. Não importa para os dois, pois eles só queriam matar o oponente na frente deles. Condução elemental e força do vento. A mulher usou uma habilidade poderosa única para as pessoas que só tinham afinidade com o elemento vento. Rajadas de vento fortes varreram como um furacão ao colidir com o terrível ataque de Solta. Boom! Ela até conhece condução elemental. O sorriso de Solta ficou mais largo enquanto ele criava um campo gravitacional para suprimir os ventos fortes. Apenas morra. A mulher balançou a mão e Solta ergueu os olhos. Um tornado gigantesco desabou sobre seu corpo vindo de cima. A armadura negra selvagem em seu corpo estava lentamente se transformando em pó. Boom! Seu corpo foi esmagado no chão e o tornado não parou. Continuou a moer seu corpo enquanto seu sangue espirrava na área. Foda-se! Isso está uma delícia! Ele reuniu sua energia na palma da mão e a empurrou em direção ao tornado. Disparo do raio negro. Um enorme raio negro engoliu o tornado. Ele rasgou tudo à vista antes de explodir na barreira, causando outro buraco nela. Boom! Solta viu a mulher voando para ele em seu campo de visão. A mulher carregava uma energia poderosa como se quisesse eliminá-lo com um ataque. Como se isso fosse possível. Ele sorriu ao ativar a habilidade do equipamento chamada Regeneração Instantânea. O Regeneração Instantânea poderia recuperar instantaneamente 40% de sua mana, mas no caso dele, sua energia se recuperou apenas por meros 10%. Afinal, a energia que ele tinha não era mana. Foi o suficiente para prolongar a duração de sua forma liberada. Então, que tal isso? Desolação prateada. Tapete flamejante. Todo o campo se transformou em um lugar em chamas enquanto colunas de chamas subiam no céu a cada segundo. Em seguida, foi seguido por um tsunami de metal prateado. O metal prateado irradiava um calor poderoso graças ao tapete flamejante. O líquido prateado em chamas foi em direção à mulher. As duas habilidades de equipamento se complementaram. A maior parte de seu equipamento agora era de grau vermelho, então ele poderia ir de igual para igual com um rank S no auge com sua força atual. As únicas pessoas que poderiam matá-lo eram os especialistas no reino das algemas. Não importava o quão forte fosse o poder como o rank S da mulher, ela não seria capaz de matá-lo com todos os seus trunfos. 2 tornados se abateram e colidiram com o líquido prateado. Boom! A mulher cerrou os dentes e tirou outra pílula. Ela comeu e sentiu que sua mana e vida haviam retornado ao seu corpo. Com todas as pílulas que tinha, ela poderia lutar por mais 1 hora usando toda sua força, mas ela se perguntava sobre seu oponente. A forma liberada não duraria tanto. E no final, ela iria vencer esta batalha. Solta se levantou sem atacá-la pessoalmente. Ele apenas continuou controlando o líquido prateado para atacá-la e isso confundiu a mulher. O que este monstro está tentando fazer? Seu tempo vai acabar se continuar assim. Ela estreitou os olhos. Então, ela viu uma sombra aparecer ao lado de Solta. A sombra estendeu a mão e apresentou uma orbe do tamanho de um punho. Que? Um orbe de monstro? Ela abriu os olhos amplamente quando viu. Solta agarrou o orbe e sorriu amplamente. Isso era o que ele queria desde o início.
Se a mulher podia usar pílulas para recuperar sua mana e vida, então por que ele não poderia usar um orbe de monstro para prolongar a duração de sua forma liberada, absorvendo a energia dentro dele? Este será o seu fim. A energia dentro do orbe de monstro da quinta evolução fluiu dentro de seu corpo e lentamente preencheu seu orbe de monstro. Com o excesso de energia, Souto apontou sua espada para a mulher e usou seu corpo como um médium. Uma grande concentração de Feron se reuniu na ponta de sua espada. Em algum lugar do universo, Léo estava flutuando no espaço com os olhos fechados. A batalha foi tão devastadora que destruiu milhares de galáxias no universo. Se eles se movessem enquanto lutavam, provavelmente teriam destruído milhões de galáxias. Agora mesmo, o campo de galáxias contra o qual eles lutaram se transformou em uma área deserta. Não há estrela, planetas, asteroides ou quaisquer outros corpos celestes. Além disso, o espaço naquele lugar foi destruído, pois rachaduras podiam ser vistas em todos os lugares. Várias propriedades elementais permaneceram e uma quantidade ilimitada de mana estava circulando e oprimindo o lugar. Como esperado, as outras partes do universo não podiam controlar os poderes dos deuses. Até o espaço foi destruído. Apenas o espaço em Imperium poderia contê-los. Depois de um tempo, Léo abriu os olhos e olhou em volta. Não havia muito que ele pudesse ver, exceto pura escuridão. Aqueles deuses do continente de deuses realmente fizeram um bom trabalho desta vez. Não é que ele não sofreu um ferimento enquanto lutava contra aqueles deuses ao mesmo tempo. Só que ele escondeu os ferimentos que sofreu ao lutar contra eles para que não percebessem sua condição. Na verdade, eles tiveram a oportunidade de feri-lo gravemente, mas faltou trabalho em equipe a esses deuses. Os únicos deuses que tinham trabalho em equipe naquela hora eram os do reino sagrado do Deus verdadeiro, dinastia da nuvem púrpura e império do cristal vermelho. Além disso, os deuses do Monte Olimpo eram fortes. 5 altos deuses que podiam utilizar os princípios eram fortes. Até mesmo os outros deuses do continente de deuses que estavam presentes naquela época eram altos deuses, mas a formação do Monte Olimpo era o grupo mais perigoso além dos 3 grandes países naquela época. Aqueles deuses do Olimpo trouxeram até 2 conjuntos de equipamentos de grau universal apenas para suprimi-lo. A maior parte do equipamento não era para atacar ou defender, mas para selar. Eles sabiam que atacar ou defender-se de Léo era inútil, então recorreram a poderes de selamento. Porra de deuses! Vou recuperar minha energia antes de começar a encontrar o 13º signo. Ele disse a si mesmo enquanto olhava para seu corpo. Os ferimentos que ele sofreu foram leves em comparação com os ferimentos que sofreu quando lutou contra os 3 grandes países décadas atrás. Eu ainda preciso estabilizar minha autoridade cósmica. Além disso, meus princípios estão ficando fora de controle se eu os uso enquanto uso a autoridade cósmica. Os mortais não sabiam muitas coisas sobre deuses. Mas os deuses, divindades, deuses espirituais, lordes monstros e deuses demoníacos foram divididos em 2 níveis. O Deus da Terra e o Alto Deus. O Deus da Terra era um Deus recém-nascido, enquanto o Alto Deus era um Deus que dominava os princípios. Os princípios eram a única coisa que diferenciava os 2 níveis. Na verdade, alguns dos deuses da Terra tinham uma quantidade maior de energia e poder físico do que os alto-deuses. Acabei de olhar para aquele caçador de dragões do Império do Cristal Vermelho. O caçador de dragões tinha uma enorme quantidade de energia e força física incomparável, mesmo entre os deuses. Apenas um único soco dele poderia quebrar o espaço neste lugar. Ele poderia até derrotar alguns dos altos deuses que se concentravam em princípios de domínio. Estou cansado. Vou dormir um pouco. Terei minha vingança mais tarde, depois de encontrar o 13º signo. Esses deuses vão pensar que estou intimidando-os se eu atacar imediatamente. Léo coçou a nuca e se deitou no espaço sideral em uma postura de dormir. Mas antes que pudesse dormir, ele sentiu alguém se aproximando dele.
Ele se virou e viu uma gigantesca bola de carne do tamanho de um pequeno planeta. Quem? Antigo Lorde Monstro, Devorador Estelar. Boom! Boom! Parece que foi o fim do mundo. Explosões em todas as direções enquanto Solta enviava Bestrol sem parar. De repente, ele cuspiu a boca cheia de sangue e isso fez parar de atirar Bestrol. Usar contudo a energia dentro de um orbe de monstro de quinta evolução danificou seus órgãos. Mesmo com a ajuda de seus parasitas, o dano que sofreu foi ainda maior. O orbe do monstro foi deixado na pousada, então ele enviou uma de suas sombras para pegá-lo. Ele sabia que iria drenar seu ferro lutando contra 2 especialistas de rank S. É por isso que ele se preparou e enviou a sombra quando a barreira foi quebrada. Ele estava cansado e a mulher também. Eles só podiam recuperar sua vida e energia, e não tinham como recuperar o vigor. Tudo se resume à batalha de resistência, mas Solta não permitiria que isso acontecesse. Ele tinha que matar essa mulher o mais rápido possível. Ele podia sentir isso. A cidade estava formando um exército de elite para subjugar todos os seres vivos dentro desta barreira quebrada. Com seus sentidos aguçados, ele detectou as flutuações de energia do lado de fora. Mais de 40 especialistas de rank S. Com seu estado atual, ele só poderia lutar contra um rank S. Mesmo aqueles 40 especialistas de rank E tinham o potencial de subjugá-lo. Além disso, não havia como não haver especialistas no Reino das Algemas nesta cidade. A cidade central tinha Elis, então era impossível que esta cidade não tivesse um ser no Reino das Algemas era o único que poderia solicitar mais de 5 especialistas de rank S. Solta dobrou os joelhos e se lançou na direção da mulher. Lua cruzada. HMPH. A mulher revestiu sua espada com ventos cortantes. Ela então encontrou o ataque de Solta com seu próprio ataque. Rajada do Tigre Feroz. Boom! Ambos os ataques colidiram e ondas de energia poderosas varreram. Bang! 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 Milhares de golpes foram dados em apenas alguns minutos. O lugar ao redor deles estava devastado e estava à beira de quebrar. A casa de leilões inteira tremia, pois poderia desabar a qualquer momento. Mesmo as runas não os ajudaram a manter sua base intacta diante do poder de um rank S1 monstro de terceira evolução. Além disso, Solta e a mulher não eram os únicos lutando neste lugar. Gragas estava lutando contra outro rank S. Embora sua batalha não tenha sido tão chamativa como Solta, eles ainda causaram grandes baixas em todo o lugar. Bang! 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 Amanda e Ensha pararam de lutar contra os especialistas de rank A e B. Elas apenas pegaram a arma da alma e a fruta antes de recuarem. A batalha foi demais para elas e não havia como eles lutarem contra os especialistas de rank S. 2 figuras colidiram no céu repetidamente. A força de ambos estava oprimindo as massas, uma vez que emitia uma aura opressora cada vez que colidiam. Ambos estavam usando todo o seu poder e o buraco da barreira aumentava a cada segundo. Foi absolutamente dominante e sufocante para os de rank B e abaixo. 1000 cortes celestiais. Em apenas um segundo, o corpo de Solta recebeu milhares de cortes. Seu corpo resistente não conseguia lidar com os ataques poderosos e o poder de regeneração de seu parasita não conseguia acompanhar. Sua voz. Solta moveu sua cabeça quando uma lâmina de energia branca passou ao lado de suas bochechas e cortou os 2 membros de aranha em suas costas junto com seu braço esquerdo. Spurk. Seu parasita tentou regenerar seu membro, mas a mulher o cortou 1000 vezes mais uma vez. Sua velocidade de ataque era muito rápida e Solta mal conseguia acompanhá-la. Campo de sangue. Solta ativou sua peculiaridade. O sangue do chão voou no céu e se juntou em seu corpo. Essa peculiaridade usa o sangue da área circundante para recuperar seu HP, energia e vigor.
Ele só poderia usar essa peculiaridade uma vez por dia e durará 30 minutos depois de ativá-la. Ele se tornará quase impossível de matar se adicionar isso com sua habilidade de parasita. Isto. A mulher abriu os olhos amplamente. O monstro na frente dela estava ficando mais e mais forte a cada segundo. Ela cerrou os dentes e aumentou a velocidade de seus ataques mais uma vez. Em seguida, ela pegou uma pílula e colocou-a na boca. Esta foi uma batalha de resistência, então ela teve que durar mais tempo do que este monstro. Bang! 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 Solta balançou sua espada repetidamente enquanto tentava atacá-la, mas ainda assim a velocidade de ataque de sua oponente era várias vezes maior que a dele. Cada vez que ele lançava um ataque, recebia 5 ataques. Uma Rank S no ápice. Como você é realmente maravilhosa! Você entraria no reino das algemas em breve. Infelizmente, você tem que morrer aqui. Ele sorriu quando uma aura vermelho-sangue cobriu seu corpo inteiro. O lamento das almas soou e o corpo transparente das almas vazou através de seu corpo. A aura assassina que estava cheia de dor e ódio envolveu todo o lugar. Modo alma de sangue. E colhedora de almas. Solta se lançou para frente e a espada da mulher perfurou seu peito. Ele usou seu parasita para apertar seus músculos para que ele pudesse segurar a espada em apenas 1 segundo. 1 segundo foi o suficiente para ele causar um grande dano a esta grande mulher. Eu não consegui puxá-la. A mulher foi pega desprevenida porque não conseguia puxar a espada. Ela olhou para cima e viu uma energia ilimitada acima dela na forma de uma lâmina. É isso. Solta apertou seu aperto enquanto sua carne se transformava em pó. A energia que reuniu era demais para seu corpo e ele sabia que era o mesmo para a mulher. Então ele desceu.